Olá, boa noite. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Tudo bem, Mirela de Bateguara, Fernanda Arapiraca, Clarice, Taete, da minha paróquia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Arla de Laje Santinho, Ariane de Maribondo. Graça e paz. O Rafael, Larissa, boa noite a todo mundo. É com a Paula, que é de lá, do Rio de Janeiro. Tudo bom, Paula? Boa noite. O Isaac, se não me engano, é do Ceará ou do Rio Grande do Norte, não lembro. Tudo bem com vocês? É com grande alegria que nós iniciamos, a terceira formação. O Diácono Estevam, se não me engano, é do Rio também. Tudo bom, Diácono? Nós iniciamos a nossa terceira formação, terceira palestra dessa formação. Jaqueline de São José da Laje, a Thelma da minha paróquia, Marina, como sempre, Marina? Não perde uma. Graça e paz. A Tainara, Laiane de Pilar, boa noite a todos. Então, é com grande alegria que iniciamos a nossa terceira pregação desta formação, formação espiritual, sobre esse tema de espiritualidade, com base totalmente com base no livro Alma de Todo Apostolado, de um abade francês. A Jaqueline ficou com raiva quando eu mandei abraço para ela na última vez. Então, abraço, Jaqueline. Padre Marlúcio de Boca da Mata, sua bênção. Como é que está, padre? Então, essa formação baseada neste livro, A Alma de Todo Apostolado, que é de um abade francês, falecido em 1935, esse livro foi publicado em 1912, e esse livro ele tem como tema central que as nossas obras de evangelização elas devem ser, na verdade, um transbordamento da nossa vida interior, um transbordamento da nossa vida de oração, da nossa vida de santidade, da nossa relação com Deus. A gente primeiro deve rezar, deve primeiro ter uma vida enraizada na oração, enraizada na vontade de Deus, na escuta de Deus, para que tudo aquilo que a gente faça, todas as nossas ações, todos os nossos projetos, todas as nossas obras, sejam puramente vontade de Deus. Nesse livro nós vemos que quando a gente faz algo baseado nos nossos projetos, na nossa vontade, sem escutar a Deus, esses projetos eles saem imperfeitos, eles saem cheios de vaidade, cheios de egoísmo. E o Vitor pediu para eu fixar aqui, toda vez eu me esqueço. Obrigado, Vitor. Formação espiritual, parte 3. Obrigado, Vitor. Fixei. Toda vez eu esqueço. Então nós vamos iniciar essa terceira parte, que é na verdade uma parte bem mais dura. Essa palestra, essa de hoje, ela vai ser um pouco incômoda. Ela vai doer um pouquinho, vai machucar. Algumas pessoas reclamaram que eu dei muitos babéis nas outras palestras, só tapa na cara. Na verdade não foi minha intenção. Brincando, foi um pouquinho. Mas essa de hoje são muitos babéis, muitos tapas na cara, muitos mesmo. As outras duas, a quarta e a quinta, são mais leves, tá, gente? Mas essa daqui vai incomodar muito. Me incomoda, vai incomodar demais, tenho certeza disso. Mas eu quero pedir que abramos o nosso coração para escutar o que Deus tem a nos falar. Abramos o nosso coração para acolher esse tapa na cara que Deus vai nos dar hoje. Abramos o nosso coração com humildade, que é o que a gente vem trabalhando, com humildade, para entender que Deus está nos reconduzindo, que Deus está abrindo os nossos olhos, como fez com Santo Agostinho, caiu as escamas dos olhos de Santo Agostinho, como a gente leu no trechinho de lá de Confissões. Abramos o nosso coração para essa palestra de hoje, que vai ser bem incômoda. Já que ele me perguntou, perdi as outras duas, tem como rever? Sim, eu fiz um canal no YouTube, eu já tinha um, mas eu preferi não usá-lo, porque tem outras coisas lá bem caseiras que não convém, então
Eu fiz um novo canal, postei os 2 vídeos e pretendo postar esse terceiro também, tá? E o Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? Abraço. Enfim, vamos rezar, vamos pedir a Deus que Ele abra o nosso coração, que Ele abra a nossa mente, a nossa inteligência, que Ele nos dê a graça da humildade, para que a gente se rebaixe e permita que Ele cresça dentro de nós. Vamos abrir o nosso coração para que Deus mostre a nós a nossa verdade, para que Deus mostre a nós quem nós somos, para que Deus possa nos conduzir, para que Deus possa nos tomar em suas mãos e mostrar quem nós somos, nos abrir por dentro, para que Deus possa realmente nos abrir por dentro e nos mostrar quem nós somos, e dessa forma Ele nos reconduzir, e dessa forma que a gente realmente perceba que nós somos, na verdade, somente aquele pó da terra, aquele barro, né, que Deus nos modelou, né? Então, que Deus possa abrir o nosso coração, que o Espírito Santo possa vir em nosso auxílio e nos revelar, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. E nada podemos sem a Virgem Maria, tudo consagremos a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, hoje eu até pensei em ler um pouquinho aqui a Bíblia, só que se eu ler a Bíblia vai ficar um pouquinho longo, porque eu prefiro que vocês façam um Alexio Divina da Bíblia, que vocês leiam detalhadamente, rezem, lendo esse trecho, né? Que vocês leiam, rezem e, se possível, partilhem comigo, se quiserem, se sentirem à vontade. Por favor, acho que a partir de hoje, dessa palestra, eu gostaria que, se você se sentir à vontade, você partilhe comigo o que você tem sentido, o que Deus está te falando, o que está incomodando em você. Pode partilhar. Teve algumas pessoas que mandaram áudios de 2, 3, 4 minutos. Ouvir tudo tranquilamente, né? É muito bom, muito gratificante você escutar o que o outro tem a partilhar, aquilo que está mexendo no seu interior. Então sinta-se à vontade para, depois dessa palestra, hoje, amanhã, vocês partilharem comigo, porque, como eu disse, essa palestra vai mexer com a gente. E esse mexer pode ferir, mas um ferir que Deus quer curar, sabe? É como, sabe quando tem uma ferida profunda, né? O que Deus quer fazer, Ele quer colocar o dedo nessa ferida, às vezes, e retirar todo o pus, retirar toda a sujeira. E esse movimento que Deus faz, ele dói na gente, dói mesmo. Então, mas Ele quer tirar essa sujeira para que Ele depois possa cicatrizar e curar essa ferida, né? Então, podem, se quiserem, se sentirem à vontade, podem partilhar, a gente conversa, porque é um tema forte. Então, prepara o caderninho, vamos conversar, vamos fazer uma meditação do que seria uma obra onde tem uma pessoa que está à frente lá daquela obra, né? No caso, o obreiro, o apóstolo, e esse obreiro, ele não possui uma vida interior. O que acontece primeiramente com a obra e o que acontece com ele quando ele não reza? O que acontece quando tem um pregador que ele está ali pregando, falando maravilhas, falando sobre Deus, conquistando as pessoas, cativando, convertendo, mas interiormente ele não reza? O que acontece com ele? Não estou falando que ele vai para o inferno, não, calma. Estou falando o que acontece ele na alma dele, o que acontece naquela obra, o que acontece no dia a dia, tá? Então, quando acabar essa palestra, eu vou mandar para vocês o PDF, onde vai ter também um vídeo e a leitura desse texto bíblico. Esse texto bíblico será da mulher samaritana. Vocês vão fazer um Alexio Divina da mulher samaritana. Vocês vão rezar com uma música do Juninho Cassimiro, que é quando Deus fala para a mulher samaritana que ela já teve 5 maridos, e ela sai dizendo: Ele disse tudo sobre mim, ou seja, Ele me conhece, Ele revelou a minha verdade, Ele viu quem eu sou de verdade,
e mesmo assim Ele quer me ofertar, quer me dar a água da vida eterna, né? Então é uma grande misericórdia de Deus. Então o Senhor quer nos mostrar quem nós somos de verdade, o Senhor quer nos abrir por dentro e nos revelar quem nós somos. Então essa palestra de hoje, ela será bem profunda e bem incômoda, mas que o Senhor abra o nosso coração, nos dê humildade para acolher essas palavras, acolher esse conteúdo, e a gente com humildade, doendo, mas a gente se incline para Deus e queira se levantar, queira seguir em santidade, tá certo? Então, primeira coisa, quantas vezes verificamos que as obras que deveriam ser para os seus organizadores um meio de progresso e de santificação, elas acabam se tornando os instrumentos de ruína, né? Às vezes está ali um pregador que ele tem uma obra, que aquela obra deveria servir para ele como meio de santificação pessoal, mas aquela obra para ele está ali acontecendo, na verdade, uma verdadeira ruína, está destruindo a vida espiritual dele, né? É um estado anormal, né, das almas dedicadas ao apostolado, que acontece o seguinte: o operário, né, o obreiro, aquele que está ali se dedicando, ele passa a ser absorvido por uma satisfação nas suas atividades apostólicas, ou seja, ele começa a pregar, começa a cantar, ele começa a ficar muito satisfeito com aquilo, e ele dá muita liberdade para essas obras. Então ele começa a fazer essas obras de maneira que ele gosta daquilo, que ele está fazendo por um prazer pessoal, né? Então a gente começa a ver já uma verdadeira vaidade, né? Então assim ele deixa que a vida divina, a vida sobrenatural, o calor divino que tornava aquele apostolado fecundo, que protegia a sua alma, ele começa a perder isso, ele vai começando a diminuir, porque a finalidade com que ele se dedicava às obras, ela mudou completamente. O que as obras deveriam ser para a salvação das almas, está ali sendo uma maneira de vaidade, uma maneira de aumento de ego, né? Então ele está trabalhando, mas ele está trabalhando longe do sol, né, do sol vivificante que é o Espírito Santo. Por isso que as obras que são santas, elas se voltam contra o apóstolo, né? É como uma espada que fere aquela pessoa que está manuseando e não sabe manuseá-la corretamente. Então diz São Bernardo que no meio das nossas ocupações inumeráveis, nós podemos até endurecer a nossa alma. Então seria uma verdadeira prudência da nossa parte se a gente diminuir as obras e cuidar da vida espiritual, né? Porque para que a gente não seja dominado e arrastado por essas obras até que o nosso coração ele se endureça completamente, né? O que haverá, olha o que ele fala, o que haverá de mais lindo, mais sublime, mais augusto do que o governar e administrar uma igreja, né? O que há de mais puro do que se dedicar às obras de evangelização? Só que, olha o que São Bernardo fala: malditas ocupações se hão de servirem para impedir a vida interior daqueles que elas se dedicam. Malditas ocupações, se essas ocupações, essas obras servem para a destruição da minha vida espiritual. Malditas obras, malditas ocupações. Então Deus quer as obras, é o que a gente viu na live passada. Deus quer as obras, mas aí malditas obras se a gente se dedica a essas obras e esquece da vida espiritual, porque essas obras elas vão fazer com que a minha vida espiritual ela caia por terra, ela se destrua completamente, se eu não fizer dessas obras um meio de santificação pela vida de oração e pela minha espiritualidade, pela vida interior séria, enraizada em Deus. O homem de obras sem vida interior talvez ainda não esteja, mas ele pode se tornar uma pessoa tíbia, ele pode se tornar um tíbio. Ser tíbio, o que é ser tíbio? É compactuar, é concordar com a dissipação, com a negligência, né, com pecados veniais, mal que não sejam combatidos, né, que sejam uma fraqueza, uma concupiscência. Faz o pecado venial deliberadamente. Isso tira a alma da graça, isso tira a alma da segurança da vida eterna. E isso dispõe a alma, quando a gente peca um pecado venial, isso dispõe a nossa alma para o pecado mortal. Às vezes a gente acha que não, a gente tem que fugir dos pecados mortais, dos pecados veniais.
é leve, a gente pode pecar mortalmente e pode comungar, pode pecar mortalmente e depois chega lá na missa e a gente pede perdão no ato penitencial e perdoa os pecados veniais. Então, não tem problema pecar o pecado venial. Só que quando a gente peca um pecado venial, a gente dispõe a nossa alma, a gente enfraquece a nossa alma e a nossa alma fica ali disposta a um pecado mortal. Então, quando a gente peca venialmente, a gente está, na verdade, abrindo as portas e as janelas para que o pecado mortal entre na nossa vida, né? Então, diz Santo Tomás que quando uma alma em estado de graça pratica um ato bom, mas não possui um grau de fervor nesse ato que ela pratica, então esse ato dispõe para diminuir o meu grau de santidade, o meu grau de caridade, né? O que a gente viu na live passada, eu não lembro qual foi o número da verdade, mas que dizia que a minha vida espiritual cresce à medida da intensidade que eu coloco no amor das minhas obras, né? À medida que eu faço as pequenas obras ou as grandes, mas com muito amor, essa intensidade do amor faz minha alma crescer. Porém, Santo Tomás de Aquino também fala que quando eu pratico qualquer ato bom, se eu não colocar grau de amor, isso faz com que a minha caridade diminua. Então, maldito esse ato bom, né? Maldito essa negligência do amor. Porque maldito essa tibieza, essa insensibilidade ao amor nas nossas obras, né? E isso é como se fosse uma pessoa que faz algo de forma morna, faz algo de forma fria, né? E quando Deus fala, ou seja frio ou abandono de vez, ou seja quente, fervente, mas se você for morno, eu te vomitarei da minha boca. Né? Essa mornidão com que a gente faz as obras, a gente até quer fazer as obras, a gente faz bem as obras, só que o nosso amor, a nossa intensidade nesse amor, ele não cresce, não é uma intensidade grande, a gente não coloca amor naquilo que a gente faz. Então, maldita essas obras, nós estamos vivendo uma mornidão, não sei nem se essa palavra existe, mornidão, mas falei. Cada pecado venial, sem diminuir o estado de graça, lhe diminui o fervor, né? Porque, como eu disse, a gente acha que o pecado venial ele não tira a nossa graça, realmente, ele não nos tira da graça, mas ele diminui o meu fervor, diminui a minha fé, diminui a minha caridade, diminui a minha vontade, diminui a minha santidade. Sem vida interior séria, cometem-se numerosos pecados veniais, não combatidos deliberadamente, e muitas vezes nem percebidos. A gente peca venialmente, a gente nem percebe, de tão comum, que isso se tornou um hábito na nossa vida. Isso causa uma dissipação, um relaxamento e que de uma alma que parou ali de viver o vigilate et orate, né? O vigiai e orai. Então isso é uma fraqueza quando a gente quer pregar, mas a nosso interior, a nossa fé, ele não nos eleva para Deus. A gente está pregando, mas na verdade interiormente a nossa maior preocupação é com a nossa vaidade, às vezes o nosso orgulho em pregar bem, em fazer com que as pessoas gostem da sua pregação, né? Lá em Mateus 26, 41, 42 vai dizer que Jesus foi encontrar os discípulos e eles estavam dormindo, e disse a Pedro: então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente deve se preocupar com essa inclinação ao pecado, que é a concupiscência, a tríplice concupiscência que eu falei na live passada. A gente deve vigiar porque a carne é fraca, a gente deve vigiar e orar para não cair na tentação, porque a carne é fraca. Se a gente não vigiar e orar, a nossa carne, essa inclinação, ela sempre, nas obras que a gente se dedica, ela sempre vai fazer com que a gente perca o centro dessa obra, que é Deus. A nossa carne, a nossa inclinação humana sempre vai nos inclinar para excluir Deus das nossas obras e colocar a gente. É uma inclinação nossa, nós temos essa inclinação. Do nosso corpo, desde a nossa criação, nós temos a inclinação de querer tirar Deus do centro e nos colocar no lugar dele. A gente sempre tem a inclinação de querer saber mais, sempre tem a inclinação de querer gostar do prazer, sempre tem a inclinação do possuir. É algo humano que está na nossa concupiscência. Então a gente deve vigiar e orar porque a nossa carne é fraca, e é na vigilância séria e na oração que a gente consegue vencer a nossa carne, a gente consegue ter essa mortificação da nossa carne, né? Então, dito tudo isso que eu acabei de falar aqui agora,
o autor deste livro, ele propõe um quadro, um esboço de um obreiro, né? Eu não gostaria nem de falar apóstolo, porque desde o começo dessa formação eu falo a diferença entre apóstolo e obreiro. O apóstolo é aquele que foi escolhido a dedo por Cristo, recebe o Espírito Santo e vai com o Espírito Santo pregar. O obreiro é aquela pessoa que apenas se preocupa com a obra e não se preocupa com Deus. Fala mais de si, quer falar de Deus, mas na verdade está exaltando a si mesmo. Então vamos aqui, né, seguindo o que nos propõe o autor do livro, A Maratona do Apostolado, fazer um esboço, fazer um quadro de uma alma que se consagra ao apostolado sem estar suficientemente precavida e armada contra os seus perigos. Como eu disse, como São Bernardo do Claraval disse, malditas as obras que fazem com que o nosso edifício espiritual se desmorone, né? Então, olha o que ele diz, as suas predileções pelo apostolado, aquilo que ele fala, aquilo que ele cuida do apostolado, aquilo que ele considera, né, do apostolado, faz com que a gente e os outros tenham uma suposição de ver nele um verdadeiro ardor, uma vivacidade de caráter, né? A gente vê pelas atitudes dessa alma como se fosse um combatente da vida espiritual, né? A gente vê nele uma referência, mas a gente até supõe que a sua conduta seja correta, ele é cheio de piedade, cheio de devoção, mas piedade mais de sentimento do que de vontade, né? Devoção que não é reflexo de uma alma resolvida em Deus, né? E a resolvida a procurar apenas a vontade de Deus, mas uma rotina piedosa e apenas resto de hábitos louváveis. A gente vê nele uma alma ali decidida, mas na verdade aquela piedade é algo muito mais sentimental do que algo racional, do que algo sério, do que algo enraizado. A oração é uma espécie de devaneio, né? O que é devaneio? Devaneio são sonhos, caprichos, fantasias, imaginações, nada produzido da razão. As suas leituras que ele faz nos livros espirituais, na verdade é apenas um exercício de curiosidade, né? Essas leituras que essa alma faz não tem uma influência real na sua conduta. Lê porque gosta, está aprendendo, mas aquilo não faz com que a pessoa mude verdadeiramente, né? Possui bons hábitos, qualidades naturais, mas um desejo muito vago, muito vazio de permanecer fiel a Deus. Até mesmo, olha o que o autor fala, até mesmo Satanás o ilude a admirar e gostar das vias mais elevadas da via interior, da via espiritual, porém ele sempre fica estagnado nessa admiração. Satanás o engana, faz com que ele admire, olha como são grandes os santos, olha como a vida interior deles é perfeita, olha que maravilha, e essa pessoa admira de forma maravilhosa, mas essa pessoa fica só na admiração, fica estagnada, somente vendo quantos é belos santos e não faz nada para alcançar a santidade. Então, esse é um quadro de uma alma, né? Então vai o nosso obreiro, o nosso apóstolo, impregnado do desejo de trabalhar nas obras. Ele quer trabalhar nas obras, ele quer se consagrar ao zelo do ministério, ele quer algo ali novo para ele quer fazer o melhor de si, quer dar o melhor de si. Só que em pouco tempo vai se apresentar a ele 1001 circunstâncias, dificuldades, que vão fazer com que ele viva cada vez mais fora de si. Ai meu Deus. 1000 enganos para a sua curiosidade ingênua, 1000 ocasiões de queda, vão acontecer muitas dificuldades com que ele vai ficar confuso. Então, a dissipação crescente, né, que é a dispersão, sobretudo da oração, dissipação é você estar disperso da oração, é uma curiosidade perigosa, impaciências, vulnerabilidade, fragilidade, vaidade, ciúme, presunção, confiança excessiva em si mesmo, abatimento, parcialidade, preferências pessoais, né, difamações, e paixões no coração, né, aquelas sensualidades no coração que a pessoa vai criando paixões e gostando disso e etc. Tudo isso vai acontecer na vida desse apóstolo assim no momento que ele se dedicar às obras.
mil e uma dificuldades que vão fazer com que a alma desse apóstolo se torne cada vez mais confusa. E ele, como não está preparado, não tem uma vida interior séria, terá constantes feridas, será muito ferido, será muito atacado, será muito difícil para ele, terá muitas crises. Então, essa alma que tem uma piedade superficial está inteiramente absorvida na satisfação. Como é que ela irá resistir a tudo isso? Como é que essa alma que apenas está se dedicando às obras porque gosta, porque quer, porque tem um certo prazer de estar à frente, tem um certo prazer de mostrar o seu rosto, tem um certo prazer de pegar no microfone, né? Como é que ela irá resistir a todas essas circunstâncias que vai apresentar na vida dela, né? Então, por outro lado, Satanás já está à espreita, porque ele está ali farejando uma presa, né? E ao invés de contrariar essa satisfação, ao invés de Satanás retirar essa pessoa dessa obra, o que Satanás vai fazer? Ele vai excitar ao máximo possível, porque será um prazer, um verdadeiro gostinho de Satanás ao ver que esse obreiro vai chegar lá em cima e vai tomar uma grande queda, né? O Satanás gosta de ver as grandes quedas dos obreiros apostólicos que estão administrando uma grande obra. Imagina, que prazer seria para ele. Então ele vai, na verdade, conduzindo essa alma até chegar no topo. Quando chegar lá no topo, aí ele puxa o tapete. É assim que ele faz. Principalmente uma alma que não tem vida interior, uma alma que não é enraizada na palavra de Deus, uma alma que não coloca toda a sua vida nas mãos de Deus, coloca a sua vida nas mãos de si mesmo, porque confia mais em si do que em Deus. O Dom Henrique que fala, se Deus seguisse os meus conselhos, se Deus me ouvisse, se Deus aprendesse comigo, tudo seria bem melhor, né? Então, Satanás ele gosta de ver a queda dessas pessoas que vão chegando, crescendo, e não tem uma vida de interior, uma vida de humildade, uma vida de santidade, e ele pode depois fazer o que ele quiser com essa alma. Então chega a hora que se apresenta o perigo, aí o anjo da guarda vem e fala, a consciência do apóstolo até acusa, não faça isso, mas nesse momento seria para ele necessário um retiro, seria necessário uma direção espiritual, seria necessário meditar, seria necessário parar tudo aquilo, rezar, colocar a mente em Deus, colocar o coração em Deus, mas já é tarde, né? O obreiro sem vida interior séria já saboreou o gostinho, né, o prazer dos seus esforços que tem bons êxitos, né? Já saboreou aquele gostinho de ver que tudo dá certo quando ele faz. Então, esse pensamento de encarar sério a vida, esse pensamento de encarar sério a vida de oração, o pensamento de fazer um exame de consciência de verdade, profundo e sério. Então, aqui, só pensar nisso, isso já é algo insuportável, né? Porque ele já saboreou o prazer de quando tudo dá certo, de que quando ele prega o pessoal gosta, quando ele conduz o povo uma adoração o povo chora, quando ele canta o povo se emociona. Então, ele já tem esse prazer, né? Ele já gostou disso, já sentiu isso. Então o exame de consciência, o retiro, a oração, que vai silenciar, que vai mexer no profundo dele, é insuportável para ele. Então chega a hora que Satanás pode enfim trabalhar à vontade na sua obra, né? O terreno já está preparado, Satanás já pode fazer dessa obra dele o que ele quiser, né? A vítima, esse obreiro, ele já está apaixonado pela ação e pelas obras, já está apaixonado pelo fazer, já está apaixonado pelos resultados. Então Satanás instiga, faz com que ele queira fazer novos projetos, né? Que ele sabe fazer habilmente, né? Que ele tem as habilidades, que ele tem até uma aparência de zelo, né? Ele mostra que é uma vontade de engrandecer a Deus, tem uma aparência de glorificar a Deus com aquelas coisas, ele mostra que ele quer salvar almas, mas no interior são somente para se satisfazer, para crescer, para ganhar nome, ganhar honrarias, para enriquecer, né? Pode ser financeiramente, ou sentir-se realizado com seus bons trabalhos, né? Então Satanás faz com que bota novos projetos, faça, vá meu filho, vai dar certo, e ele já está ali tão confiante em si mesmo que ele vai.
Então, de pouco a pouco, esse homem ou essa mulher, esse obreiro, cheio de hábitos virtuosos, irá deslizando de fraqueza em fraqueza, fraqueza em fraqueza, cada dia mais acentuada, até chegar num declive tão íngreme que nem mais se dará conta de sua queda. Como não age mais sobre o coração de Deus, ele se atira cada vez mais profundamente para o turbilhão, a fim de sufocar seus remorsos, a fim de sufocar as suas dores. Ele vai cada vez caindo de fraqueza em fraqueza, fraqueza em fraqueza. Então as faltas vão se acumulando, o que antes lhe causava um peso na consciência, agora não são mais do que escrúpulos, e as suas obras, o que acontece com as suas obras nesse momento em que ele está ali confuso? As suas obras todo mundo está aplaudindo, As suas obras têm cada vez novos êxitos, e ele sempre vai falar: Deus abençoa a nossa obra, mas isso nada mais do que uma grande ilusão, Talvez chorem até os anjos do céu ao ver uma alma que caiu profundamente em suas fraquezas e permitiu que toda a sua obra fosse contaminada pelas fraquezas dele. Assim como Adão, que a gente viu na primeira palestra: Adão, pelo teu pecado, porque comeste da fruta, ouviste a tua mulher e não a mim, amaldiçoado será o solo por tua causa, Então, aí a gente pensa, como é que aconteceu, como é que caiu, como é que esta alma caiu em um estado tão lamentável, A gente pode falar inexperiência, presunção, vaidade, imprevidência, relaxamento, Ela não pensou nos recursos espirituais que tinha para se manter fiel a Deus e se lançou através dos perigos, foi até as grandes obras que têm o maior perigo de queda, e foi tranquilamente sem pensar duas vezes, Então, sem vida espiritual, encontra-se numa situação de um nadador que, sem forças para nadar contra a corrente, se deixa arrastar para o abismo, se deixa arrastar pela correnteza. Mas qual foi o caminho percorrido para se chegar até a profundidade do precipício? Qual foi o caminho? Como é que ela percorreu todo esse caminho? Então, o autor ele nos dá aqui quatro pontos que essa alma chegou até onde ela está. Então, o primeiro ponto: a alma foi progressivamente perdendo a nitidez e a força das convicções sobre a vida sobrenatural. Ela esqueceu que a vida sobrenatural existe. Essa alma esqueceu, perdeu a visão da vida sobrenatural. A alma ela só contempla o mundo sobrenatural através de um prisma enganador. Ela vê aquilo de forma iludida, como se fosse um óculos que cegasse ela e ela tivesse uma ilusão. A vida sobrenatural é isso, mas ela não contempla a vida sobrenatural verdadeiramente, Então isso é o que causa a própria vaidade. É como se na frente dela tivesse um espelho e ela visse a si mesma e achasse que fosse uma referência de vida espiritual, enquanto na verdade isso era somente vaidade das vaidades, Deus me deu um dom da palavra, então devo lhe agradecer, diz um pregador inteiramente exteriorizado. A alma, mais do que a Deus, ela procura a si mesma, Busca reputação, glória, interesses pessoais. Ela perdeu completamente a vida espiritual, só está pensando em si mesma. Então, o primeiro ponto que fez com que essa alma caísse foi o que a Marina escreveu agora: cegueira espiritual. Esqueceu a vida espiritual. Como fala São Paulo, não me lembro a carta: não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades deste mundo, os espíritos imundos, malignos, que andam pelos ares, que vagam pelos ares. Essa pessoa, a primeira coisa, ela perdeu a convicção da vida espiritual. Quero dizer para você, a vida espiritual existe, e existe mesmo. E é de vocês se você não abrir o olho para a vida espiritual, Abra o olho para a vida espiritual, perceba que a vida espiritual é uma realidade seríssima, certo? Segundo ponto que fez com que a alma caísse nesse estado tão deplorável: ela não administrou o seu tempo, ela não cuidou do seu tempo.
Alô, preguiçosos de plantão. A falta de disciplina com o nosso tempo, perder horário, acordar tarde, dormir tarde, isso faz com que a nossa vida espiritual perca o controle totalmente, perca a disciplina, perca o gosto pela oração. A gente perde o controle sobre o nosso corpo, e o nosso corpo ele fica uma preguiça muito grande. Isso faz com que a nossa oração caia a ponto da gente até mesmo não rezar, certo? Sem espírito de fé e cheio de deveres em suas obras, olha o que o autor diz: sem esse espírito da vida espiritual e cheio de obras para fazer, cheio de coisas para fazer, a alma dedicou todas as suas energias, todas as suas forças, todo o seu tempo a cumprir com a máxima perfeição que ela puder, e assim descuidou da oração e da leitura espiritual. Aos poucos ela vai rezando menos, vai abreviando a meditação, deixando de preparar as pregações, pregando sempre com improviso, e sempre se sai bem até, né? Sempre se sai bem, mas sem preparar, sem rezar para pregar, sem colocar nas mãos de Deus, cheio de coisa para fazer, sem vida espiritual, ela sempre vai colocar a sua confiança de fazer as coisas do jeito que quer, e nunca vai colocar nas mãos de Deus. Então, porque já não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para oração, tem tanta coisa para resolver, tem tanta coisa para administrar, tem coisa, isso faz com que a pessoa perde o controle totalmente da sua vida, né? A pessoa perde o controle de dormir e de acordar, torna uma pessoa indisciplinada no tempo, reserva para a oração somente aquele restinho do tempo, né? Quando a gente vai, oh Deus, Ave Maria, cheio de graça, Pai, vai dormir, né? A gente reserva para Deus somente o resto, a gente dá para Deus o resto. Olha que coisa feia, dá para Deus o resto. Eu falei na live passada e vou falar de novo, né, que os santos eles sempre recomendaram a oração pela manhã, que é quando o nosso corpo está mais disposto, porque a gente dá para Deus o melhor de nós, a gente dá para Deus o nosso estado mais disposto de rezar, de colher os frutos daquela oração, né? Quando a gente vai rezar à noite, a gente dá só o bagaço para Deus, dá um corpo cansado, né? Que prioridade a gente está dando para Deus dessa maneira, né? Então, que a gente está dando para Deus uma pessoa indisciplinada, uma oração que está ansiosa para acabar logo para ir dormir, né? Ou então ansiosa para acabar logo para pegar o celular e ver as mensagens que não param de chegar, ou então reza Ave Maria já olhando aqui o celular, as notificações, né? Isso é uma falta de disciplina, uma falta de zelo pela oração, de zelo por ouvir a Deus, de falar com Deus, tá certo? Terceiro ponto que fez com que a alma caísse nesse estado: a alma não vê mais o culto a Deus, né, a liturgia, como uma manifestação exterior, né? Então a liturgia se torna para ela uma manifestação daquilo que ela gosta. Na vida litúrgica, a liturgia das horas, a recitação do texto, a meditação da liturgia diária, a adoração ao Santíssimo Sacramento, tudo isso torna para a alma um peso. Tem que fazer, só por ter que fazer, né? É apenas uma obrigação que deve apenas cumprir, e não colher os frutos de santidade que tem em estar diante do Santíssimo, em rezar a liturgia diária, fazer a Lexio Divina, a Santa Missa. A alma ela se julga perfeita e canta melhor do que qualquer uma, porque até mesmo um coro de monges, né, beneditinos. Mas o que exteriormente está perfumado, né, interiormente é na verdade uma ruína e uma desordem, como um sepulcro caiado, sabe? Né? Então, distrações, precipitações, interrupções não justificadas, negligências, sonolências durante a oração, atrasos, adiamentos, omissões, tudo isso acontece com a alma quando ela vai perdendo o zelo litúrgico, o zelo pelas orações que a igreja nos dá, né? Inclusive a presença no Santíssimo Sacramento, a presença diante do sacrário. Às vezes a pessoa vai e não sabe o que rezar, não tem relacionamento com Deus, ou então quando reza é uma oração bem rápida, né? Então quando a gente perde esse zelo litúrgico, esse amor ao culto de Deus, a gente entra na verdade em um estado da nossa alma que já não reconhece Deus como Deus. A gente está rezando ali somente por uma obrigação. E que obrigação é essa? Que a gente faz as coisas e ainda faz mal feitas, né? Então, quarto
ponto, o quarto e último ponto que fez com que essa alma, que a gente falou agorinha, caísse nesse estado tão deplorável. Tudo se encadeia, né? Tudo isso que eu falei agora, esses 3 pontos até esse quarto, tudo se encadeia até chegar nos sacramentos. Então, os sacramentos, eles são recebidos, ou no caso dos padres, né, administrados, como até uma maneira, de uma forma até respeitável, né? A pessoa tem ali um respeito, mas essa pessoa não sente mais o palpitar e o ardor que tem nesses sacramentos, né? A pessoa não sente mais aquela fé viva, né, de dar uma comunhão, então de receber a Sagrada Eucaristia. A pessoa participa da missa, está na presença de Jesus no sacrário, no Santíssimo Sacramento, mas não é capaz de fazer vibrar todas as energias da fé, não é capaz de fazer com que o coração acelerasse, não é capaz de sentir mais o sangue do amor de Deus, né? As suas orações são orações frias, as comunhões são comunhões tíbias, você apenas recebe, né? E senta lá, faz uma oração, obrigado Senhor, não sabe nem o que falar, e depois senta, fica olhando para o nada, depois pega o celular comungando. São comunhões distraídas, né? Comunhões bem superficiais. Imagina, a pessoa está recebendo Deus dentro de si e a pessoa não saber o que falar, a pessoa tratar Deus como uma superficialidade, ou tratar Deus como um hábito, como uma rotina, né? Às vezes até essa pessoa até sente um remorso, às vezes tem uma musiquinha que ajuda, né? A pessoa interioriza, mas na verdade o seu coração ele está ali entreaberto, só tem uma brechinha, né? Jesus não consegue entrar, o coração não abre totalmente para Deus. Jesus não consegue entrar em um coração que está fechado, que não está ali só com aquela brechinha. Aqui Senhor, estou aqui, estou rezando. Deus não entra num coração assim, né? Então eu lembro na minha vida que uma vez eu estava fazendo adoração com o pessoal da catequese lá de Maribondo, na época que eu morava em Maribondo ainda, em 2011 mais ou menos. E quem é de Maribondo conhece a Samires. Ela falou assim, ela estava conduzindo a adoração, ela estava falando e nós repetindo. Ela disse: Senhor, eu prometo te visitar no Santíssimo Sacramento todos os dias. E aí a gente repetiu. Aí eu repeti, eu falei: meu Deus, eu prometi, então agora eu tenho que visitar Deus no Santíssimo Sacramento todos os dias. E eu comecei a ir na igreja todos os dias, e ir lá visitar o Santíssimo Sacramento diariamente. Gente, isso mudou a minha vida completamente. Eu me senti tão amigo de Deus, eu me senti tão próximo de Deus. Eu não conseguia passar na frente da igreja sem entrar na igreja e conversar com Deus, agradecer por mais um dia, rezar, louvá-lo, engrandecê-lo. Isso fez com que a minha vida espiritual crescesse de uma maneira muito grande, que foi até uma das confirmações que fez com que eu quisesse ser padre, que foi uma das confirmações que depois disso que eu quis ser coroinha, ser acólito, servir no altar para estar mais próximo da Sagrada Eucaristia, porque eu havia feito uma promessa de visitar Deus no Santíssimo Sacramento todos os dias. Isso eu tinha 13 anos de idade, mais ou menos, 13 para 14 anos de idade. Isso fez com que a minha vida crescesse, minha vida espiritual crescesse muito. Nesse período não tem como, né? Mas acabando esse período, por favor, faça um esforço de visitar o Santíssimo Sacramento diariamente. Ele sente saudade da gente, sabe? O Senhor, Ele tem por nós um amor ciumento, Ele tem saudade de nós. Não é a gente que chega cantando para Ele: estava com saudades. Não, é Ele que fala. É Ele que tem sede de nós. Quando vocês meditarem o Evangelho da Samaritana, vocês vão ver que Jesus chega lá no poço e fala para a mulher: dá-me de beber, tenho sede. Mas na verdade essa sede não é uma sede da água daquele poço, é sede do coração dela, é sede do amor dela, né? É sede do amor dela, que já tinha entregado o seu amor a 5 homens. A 5 homens. Mas Deus já estava insatisfeito, né? Deus, esse ciúme que Deus tem por nós já estava insatisfeito. Não, eu não quero mais que você se dê a esses homens, eu quero que você seja minha, eu tenho sede de ti, tenho sede de ti. Então, esses são os 4 pontos que vão fazer com que a alma caia, vá se encandeando tudo até chegar no estado deplorável, que as suas obras fazem com que ela não cresça em santidade, pelo contrário, faz com que a vida interior dela caia, desmorone como um edifício, como um prédio caindo.
né? E nesse estado, quais são os pensamentos que preocupam essa alma? O que passa na cabeça dessa alma nesse estado, né? Pensamentos humanos, terrenos, vãos, superficiais, egoístas, né? São pensamentos que convergem para o eu ou para as criaturas, né? Como Santo Agostinho fala, eu, sem forma alguma disforme, né? A palavra que ele usa, me lançava desatinadamente às tuas criaturas, às belas formas das tuas criaturas. São esses os pensamentos que passam a pensamentos de aparência, de dedicação, né? Onde a nossa dedicação é na verdade uma aparência, o sacrifício que a gente está fazendo, mas é na verdade uma aparência, né? Então, da desordem da nossa inteligência, da nossa razão, a alma vai até a desordem da imaginação, e da desordem da imaginação vai até a desordem das nossas paixões, das nossas afeições. O coração ali ele só se alimenta de verdadeiros sanguessugas na alma. O que acontecerá com o coração que não tem mais o reinado de Deus, que Deus não reina nesse coração? Como ele não encontra mais felicidade em Deus, ele está nas obras, reza, mas não encontra uma satisfação, uma felicidade em Deus, por culpa sua, ele vai encontrar essa felicidade, essa satisfação nas criaturas. Ele vai se lançar sempre às ocasiões, sem se preocupar mais com sua reputação, ou com os votos sagrados, ou com o escândalo das almas. Ele vai perder a razão com que ele faz as coisas, já não vai mais se preocupar em escandalizar os outros, ele não vai mais se preocupar em falar palavras na frente dos outros que vão ofender os outros, porque ele já perdeu a razão da moral, já perdeu a razão do escândalo do outro. É uma ilusão obstinada. O que é obstinação? É um apego às próprias ideias, é uma persistência, uma teimosia, é uma cegueira de espírito, um endurecimento no coração. Ele vai progredindo na vida dessa alma. A falta de temor a Deus, a falta de vida interior e a aceitação do prazer pode levar o nosso obreiro, o nosso apóstolo, até as piores desventuras. Eu falei que a falta de temor. Lembra que na live passada eu falei que quando a gente está em pecado mortal, quando a gente está estagnado no pecado mortal, a gente tem que se chacoalhar, se agitar, fazer com que cresça em nós o temor a Deus, porque esse temor a Deus é o nosso resistir diante do pecado para não ofender a Deus. Então, lá em 1 Coríntios 2,14 fala que o homem que vive as coisas da carne, o homem animal, ele não consegue compreender o que é do Espírito, o que é espiritual. Quem vive sem mortificar a carne, sem mortificar as paixões, sem mortificar os prazeres, ele não reconhece mais o que é do Espírito de Deus, porque ele está ali iludido, confundido com aquilo que é carnal. E também lá em Lamentações 4, versículo 5 vai dizer: aquele que se deleitava entre as flores chegou a abraçar as fezes. Aquele que estava no Espírito de Deus, por suas próprias paixões, chegou a abraçar as fezes. Assim como um filho pródigo matou o pai, pediu a herança, fugiu, gastou tudo, e nem mesmo a comida dos porcos ele podia comer. Ele queria comer comida de porco porque não tinha nada de comer, e nem isso ele podia comer. Então ele volta para o pai. Então, que essa meditação, que mexe com a gente, mexe com a gente, que abre a gente por dentro, abre os nossos erros, abre os nossos passos. Essa meditação ela possa realmente tocar as nossas feridas, abrir o nosso coração, mostrar quem nós somos, mostrar a quantos maridos nós estamos entregando o nosso amor e não a Deus, mostrar quem nós somos, mostrar que Deus é aquele que vem e diz tudo sobre nós, como vai dizer lá no versículo 39, ele me disse tudo o que eu fiz, ele me disse tudo o que eu sou, ele me disse quem eu era, ele falou tudo sobre mim, e ele ainda disse: tenho sede de ti, tenho sede do teu coração. Se você não tomar mais água desse poço, tomar da água que eu te der, essa água é uma água que nunca mais te fará ter sede, porque é a água da vida eterna, Então que essa meditação, que essa palestra dessa sexta-feira, essa terceira pregação,
possa de fato mexer conosco, possa mexer com a nossa vida, possa fazer com que a gente faça um exame de consciência profundo e verdadeiro sobre nós, que possamos ser verdadeiros conosco neste momento, refletir sobre nós, onde é que nós temos falhado, onde é que nós temos caído, onde é que as nossas paixões, que o nosso coração tem se inclinado e tem esquecido a Deus, onde é que nós estamos apegados aos prazeres da nossa carne e esses prazeres da nossa carne têm feito com que a gente se afaste de Deus. Onde é? Sejamos sinceros conosco, façamos a meditação desse texto, rezemos com a música que eu vou mandar logo após pela lista de transmissão no WhatsApp, certo? Que essa palestra seja um verdadeiro incômodo, mas não com um sentimento de desânimo. Como eu disse, a segunda e quarta, as próximas 2 palestras serão mais leves, serão na verdade um empurrão à santidade, um empurrão à fecundidade das obras. É preciso passar por essa reflexão, por esse momento duro, para que a gente cresça lá na frente, né? É preciso tirar toda aquela sujeira que é em nós, para que essa sujeira cicatrize lá na frente e a gente possa só mostrar as marcas que o Senhor curou de nós, tá certo? Que fiquemos todos com Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, que o Espírito Santo mostre tudo sobre nós, que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós, abra o nosso coração, infunda a sua graça, nos revele, nos mostre, nos conceda a humildade, nos conceda a graça de refletir sobre si e aceitar as nossas fraquezas e, sobretudo, de fazer com que a gente perdoe o nosso passado, deixe tudo para trás e siga Jesus Cristo com todo o coração, um coração curado, um coração já transformado pelo amor de Deus, certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus. Vou agora lá no WhatsApp mandar, tá? Quem está na lista de transmissão vai receber agora o PDF e o vídeo que é para rezar. Vocês vão ver tudo em lá, tá certo? Boa noite, fiquem com Deus, abraço, graça e paz.